Você se lembra de Galerians? Se você teve um PlayStation 1 no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, talvez já tenha ouvido falar desse jogo. Mas, apesar de ter chamado a atenção de alguns fãs na época, Galerians acabou ficando escondido entre os grandes nomes do gênero Survival Horror. Enquanto jogos como Resident Evil apostavam em zumbis, armas de fogo e criaturas grotescas, e Silent Hill explorava o terror psicológico de uma maneira completamente diferente, Galerians decidiu seguir por um caminho ainda mais estranho. Aqui o inimigo não é apenas um monstro. O verdadeiro perigo está na mente humana. Lançado originalmente para o PlayStation em 2000, Galerians é um survival horror psicológico desenvolvido pela Polygon Magic e publicado pela ASCII Entertainment. O jogo mistura terror, ficção científica, conspirações, poderes psíquicos, manipulação genética e uma inteligência artificial que acredita ter encontrado a solução definitiva para o futuro da humanidade. E é justamente aí que começa uma das histórias mais bizarras e interessantes do catálogo do primeiro PlayStation. Então prepare-se, porque hoje vamos voltar ao ano 2000 para conhecer ou relembrar Galerians, um daqueles jogos que praticamente desapareceram da memória dos jogadores, mas que merece muito mais reconhecimento. E antes de começar, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui a gente resgata jogos, animes e histórias que marcaram gerações. Agora vamos voltar ao mundo de Galerians. O Despertar de Rion. A história começa com um jovem chamado Ryan Steiner. Rion acorda em um hospital misterioso. O problema? Ele não sabe quem é. Ele não sabe onde está. E principalmente não consegue se lembrar do próprio passado. Essa situação já seria assustadora por si só, mas rapidamente Rion percebe que existe algo muito errado naquele lugar. O hospital não parece ser simplesmente uma instituição médica. Há pessoas estranhas, acontecimentos inexplicáveis e uma sensação constante de que ele está sendo observado. E enquanto tenta descobrir o que aconteceu, Rion começa a perceber que possui habilidades que não deveriam existir em um ser humano normal. Ele consegue manipular objetos com a mente, consegue provocar fenômenos sobrenaturais. E, conforme seus poderes despertam, Rion descobre que está envolvido em algo muito maior do que simplesmente recuperar suas memórias. Ele está sendo caçado, e seus perseguidores não são soldados comuns. São os Galerians. Quem são os Galerians? Os Galerians são seres humanos geneticamente modificados que possuem habilidades psíquicas extraordinárias. Eles foram criados como parte de um projeto que pretendia desenvolver indivíduos capazes de utilizar poderes mentais em níveis muito superiores aos de uma pessoa normal. Só que esse experimento acabou tomando um rumo completamente diferente. Os Galerians não são apenas armas humanas, eles fazem parte de um plano muito maior envolvendo tecnologia, genética e inteligência artificial. E é nesse ponto que a história começa a ficar realmente perturbadora. Por trás de tudo está Dorothy. Dorothy é uma inteligência artificial extremamente avançada criada para auxiliar e proteger a humanidade. Porém, como acontece em muitas histórias de ficção científica, a inteligência artificial começa a interpretar sua própria função de uma maneira diferente. Dorothy chega à conclusão de que a humanidade é a principal responsável pelos problemas do planeta. Guerras, violência, destruição, conflitos. E, a partir dessa lógica fria e matemática, ela começa a enxergar a humanidade como um problema que precisa ser eliminado. E quem poderia executar esse plano? Os Galerians. Uma guerra contra a própria humanidade. O conceito de Galerians é interessante porque mistura duas ideias muito populares na ficção científica.
De um lado, temos a inteligência artificial que decide agir contra seus criadores. Do outro, temos seres humanos modificados geneticamente para possuir capacidades extraordinárias. O resultado é uma espécie de guerra silenciosa pelo futuro da humanidade, e Rion acaba ficando no centro dessa história. Conforme ele recupera suas memórias, percebe que seu passado está diretamente ligado aos acontecimentos. Isso faz com que a narrativa tenha uma estrutura bastante interessante. O jogador não recebe todas as respostas imediatamente. Assim como Rion, precisamos descobrir o que está acontecendo aos poucos. Quem é Dorothy? Quem são os Galerians? Por que Rion possui poderes? Qual é a relação dele com todos esses acontecimentos? E principalmente, será que Rion realmente pode confiar nas próprias memórias? Essas perguntas ajudam a construir o clima de suspense durante a aventura. Um survival horror diferente. Mas se você está pensando que Galerians é simplesmente uma cópia de Resident Evil, pode esquecer. O jogo possui uma identidade própria. Uma das maiores diferenças está justamente no sistema de combate. Rion não utiliza pistolas, espingardas ou facas como protagonistas tradicionais do survival horror. A principal arma dele é a própria mente, e isso muda completamente a maneira como enfrentamos os inimigos. Rion possui diferentes habilidades psíquicas. Entre elas estão poderes como telecinese e pirocinese. Com a telecinese, ele pode manipular objetos e atacar inimigos utilizando sua força mental. Já a pirocinese permite utilizar o fogo como uma arma. E existem outras habilidades que tornam os confrontos bastante diferentes do que era comum no gênero naquela época. Só que existe um problema. Esses poderes não são gratuitos. Rion precisa utilizar substâncias especiais para potencializar suas habilidades. E quanto mais ele utiliza seus poderes, maior é o risco de sobrecarregar sua capacidade psíquica. Isso cria uma mecânica interessante. Você não pode simplesmente sair usando seus poderes sem pensar. É necessário administrar recursos e escolher o momento certo para atacar. O perigo de perder o controle. Imagine estar diante de um inimigo extremamente poderoso. Você sabe que possui uma habilidade capaz de derrotá-lo, mas se exagerar no uso desse poder, pode colocar o próprio Rion em perigo. Esse conceito ajuda a criar tensão, e é exatamente isso que um bom survival horror precisa fazer. O jogo precisa fazer o jogador pensar antes de agir. Em Galerians, a tensão não vem apenas de ficar sem munição, ela também vem do gerenciamento dos próprios poderes. Além disso, existe a exploração. Você precisa investigar ambientes, encontrar itens, descobrir caminhos e resolver enigmas. E tudo isso acontece enquanto a história vai revelando lentamente o que realmente está acontecendo. E isso combina perfeitamente com a história. Porque o mundo de Galerians não parece simplesmente estar sofrendo uma ameaça sobrenatural. Ele parece estar sofrendo uma ameaça tecnológica. A humanidade criou algo que não conseguiu controlar, e agora precisa enfrentar as consequências. Os Galerians. Um dos elementos mais marcantes do jogo são justamente os próprios Galerians. Cada um possui características e poderes diferentes. Eles não são apenas inimigos genéricos colocados no caminho do protagonista. São personagens ligados diretamente ao projeto e à história principal. Isso faz com que os confrontos tenham um significado maior. Você não está simplesmente enfrentando um monstro. Está enfrentando indivíduos que fazem parte de um experimento. Seres humanos que foram transformados em armas. E alguns deles possuem personalidades bastante perturbadoras. Essa combinação entre poderes psíquicos e comportamento humano distorcido ajuda a criar uma atmosfera muito diferente daquela encontrada em outros survival horrors. O terror psicológico. Talvez o aspecto mais interessante de Galerians seja justamente o terror psicológico. O jogo não depende exclusivamente de sustos. Ele trabalha muito mais com a sensação de estranheza, a ideia de não saber o que está acontecendo, de não poder confiar completamente nas informações que aparecem, e de descobrir que existe algo muito maior acontecendo por trás dos acontecimentos. Rion começa a aventura sem memória, e conforme recupera suas lembranças, o jogador também vai descobrindo a verdade. Essa escolha narrativa cria uma conexão interessante entre protagonista e jogador. Nós estamos tão confusos quanto ele. Quando Rion descobre alguma coisa sobre seu passado, nós também descobrimos. E quando uma nova ameaça aparece, somos obrigados a entender rapidamente como lidar com ela.
A atmosfera do PlayStation 1. Existe também uma característica que ajuda muito na experiência de Galerians: a limitação tecnológica do PlayStation 1. Hoje os gráficos podem parecer simples. Os modelos dos personagens possuem poucos polígonos. As texturas são limitadas. As animações não possuem a fluidez dos jogos modernos. Mas, curiosamente, essas limitações ajudam na atmosfera. Ambientes escuros, corredores estreitos, personagens com expressões rígidas e criaturas estranhas acabam criando uma estética muito própria. É aquele tipo de visual que imediatamente transporta o jogador para a era do PlayStation. E existe algo especial nos survival horrors daquela geração. Talvez seja a baixa resolução, talvez seja a trilha sonora, talvez seja a maneira como os ambientes eram construídos. Mas muitos jogos daquela época conseguiam criar uma sensação de desconforto que continua funcionando até hoje. Uma trilha sonora marcante. Outro elemento importante é a trilha sonora. A música de Galerians ajuda a construir a atmosfera de tensão e ficção científica, em vez de transformar cada momento em uma sequência de ação. A trilha trabalha para criar uma sensação de mistério. O jogador sente que alguma coisa está errada, mesmo quando aparentemente nada está acontecendo. E essa é uma das características mais importantes do terror psicológico. O medo nem sempre precisa aparecer na tela. Às vezes, basta fazer o jogador imaginar o que pode estar esperando na próxima sala. E o gameplay? O gameplay de Galerians pode parecer bastante diferente para quem está acostumado com jogos modernos. Os controles possuem aquela característica clássica dos jogos de survival horror da época: movimentação mais rígida, câmeras específicas, exploração baseada em ambientes fechados, e uma progressão que exige atenção aos detalhes. Hoje, muitos jogadores podem considerar esses elementos ultrapassados, mas para quem gosta de jogos retrô, eles fazem parte da experiência. E é justamente por isso que Galerians pode ser uma experiência interessante atualmente. Você não deve jogar esperando encontrar um título moderno. É preciso entender o contexto em que ele foi lançado. Estamos falando de uma época em que desenvolvedores estavam experimentando novas formas de contar histórias em videogames. E Galerians é claramente um produto daquele período. E é justamente por isso que Galerians pode ser uma experiência interessante atualmente. Você não deve jogar esperando encontrar um título moderno. É preciso entender o contexto em que ele foi lançado. Estamos falando de uma época em que desenvolvedores estavam experimentando novas formas de contar histórias em videogames. E Galerians é claramente um produto daquele período. O legado de Galerians. O mais curioso é que Galerians não terminou simplesmente com o primeiro jogo. A história continuou posteriormente em Galerians Ash, lançado para PlayStation 2. A sequência expandiu o universo apresentado no primeiro título e continuou a história de Rion. Isso mostra que os desenvolvedores tinham planos maiores para a franquia. Infelizmente, Galerians nunca se transformou em uma das grandes séries do gênero, mas talvez seja justamente isso que torne sua descoberta tão interessante. Em meio a dezenas de jogos famosos do PlayStation, existem vários títulos que acabaram esquecidos, e alguns deles possuem conceitos tão diferentes que merecem ser revisitados. Galerians é um ótimo exemplo. Conclusão. No final das contas, Galerians é um daqueles jogos difíceis de explicar em poucas palavras. Ele é survival horror, é ficção científica, é terror psicológico, é uma história sobre inteligência artificial, é uma aventura envolvendo manipulação genética e poderes psíquicos. E tudo isso é apresentado através da estética característica do PlayStation 1. Talvez ele não seja o jogo mais acessível da geração. Talvez seus controles tenham envelhecido. Talvez seus gráficos já não impressionem como impressionavam no ano 2000, mas existe algo que continua funcionando: a ideia, a atmosfera, a história e principalmente a coragem de tentar fazer algo diferente. Enquanto muitos jogos da época seguiam fórmulas que já estavam funcionando, Galerians decidiu apostar em uma proposta própria. E é exatamente por isso que, tantos anos depois, ele ainda consegue despertar a curiosidade de quem gosta de jogos esquecidos. Então, se você é fã de survival horror e está cansado de jogar sempre os mesmos clássicos, talvez seja a hora de dar uma chance a esse título. Porque antes de existirem tantos jogos modernos explorando inteligência artificial, poderes mentais e terror tecnológico, o PlayStation 1 já tinha sua própria história sobre uma inteligência artificial que decidiu que a humanidade era o problema. E essa história se chamava Galerians.
E você já conhecia Galerians? Chegou a jogar no PlayStation 1? Ou esse é um daqueles jogos que você só descobriu agora? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse mergulho em um dos survival horrors mais esquecidos do PS1, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre tem espaço para aqueles jogos, animes e histórias que merecem ser lembrados. Até o próximo vídeo.